Pessoal, boa noite a todos. Deixar essa aula gravada aí, né? Bom, então a gente está na vigência da OC de gestão de pessoas, a primeira do nosso último módulo. É uma OC aqui, pessoal, ela ficou um pouco extensa porque contou o período de férias aí, certo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês que ela começou no dia 27 de junho, vai até o dia 6 de agosto. A gente vai ter duas aulas, são suficientes aí. A gente falar dessa OC. Ela tem uma situação de aprendizagem, que tem nessa aqui, comunicação eficiente. Eu vou falar dela aí para você, que vocês vão fazer. Então, a empresa na qual você trabalha como técnico de refrigeração e climatização recebeu uma solicitação para instalar um sistema de climatização em um prédio comercial. Você e sua equipe de trabalho começaram de imediato o serviço devido ao pouco tempo disponível. Porém, faz alguns dias que o integrante da equipe vem apresentando sinais de desmotivação, como desinteresse, baixa produtividade, além disso, entradas tardias no trabalho. Você, como chefe da equipe, identifica que algo está acontecendo com o comportamento desse importante integrante da equipe. Percebi que o senhor sempre foi tão comprometido com a equipe, mas ultimamente me parece desmotivado. Então, no dia seguinte, o diretor da empresa reforça os planos de expansão da empresa e comenta que sente cada vez mais necessidade de desenvolver pessoas e o chefe da equipe conversa com os técnicos. É, Bom, contamos com o comprometimento e competência de vocês, assim solicitamos um treinamento de negociação para toda a equipe de colaboradores, visando aproveitar essa habilidade. Então, pessoal, tem uma etapa que vocês vão fazer na aula presencial, né? Então, o professor deve fazer uma dinâmica e deve ter feito uma dinâmica com vocês. É sobre essa parte aí de como motivar, né? Principalmente manter uma equipe motivada, tá sempre, né? Gerando o famoso engajamento, né? Igual a gente tem aqui também, né? A gente tem que estar sempre se motivando, sempre estar se, vamos dizer, renovando as nossas, vamos dizer, assim, energia para poder sempre estar dando o nosso melhor produção aí. E o que vocês vão fazer aqui para mim, pessoal? Vocês vão utilizar um software de apresentação, pode ser todos, o grupo aí é pequeno, falando sobre técnicas de negociação e a importância dentro das organizações, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco aí dos assuntos pertinentes, né? Bom, então, pessoal, hoje, né, o que está em predominância, né, na atual conjuntura da indústria, das empresas, a economia atual, global, não só a nossa brasileira, é a competitividade, né? Hoje a gente está na era da informação, as coisas acontecem de forma muito rápida, extremamente dinâmica, né? As inovações, né, ocorrem hoje muito mais aceleradas. Então, a competitividade, aquele diferencial, aquilo que a gente faz de diferente, é o que faz realmente toda a diferença, né? Então, nesse cenário que está cada vez mais acirrado, sobreviver, né, precisa de uma estrutura estratégica agressiva, né, não do ponto de vista de nossa, mas a gente sempre poder sobressair e ter também uma sustentabilidade nos negócios. Então, pessoal, é melhorar processos, gerir recursos de maneira eficaz e também gerir as pessoas, né, desenvolver as pessoas envolvidas aí. Bom, então, pessoal, os estudiosos, né, eles defendem que essa relação tem que ter como premissa básica a reciprocidade. Então, a organização deve contribuir, né, para que o trabalhador atinja seus objetivos individuais, o chamado clima organizacional, né, e em troca auxilia na execução das diretrizes organizacionais. Bom, então para isso, pessoal, né, a empresa não é feito, né, quem move a empresa não é o prédio, os equipamentos, são as pessoas. Então a gente tem que ter essa necessidade de desenvolver as pessoas e possibilitar que elas analisem o ambiente, né, então de forma criteriosa no processo de tomada de decisão. Então com isso a gente compreende essa importância do desenvolvimento organizacional, né, dos colaboradores como um todo no desempenho de suas atividades. Bom, pessoal, então falando sobre a cultura organizacional, né? Hoje, né, a empresa não é aquele meramente que você vai, faz o seu trabalho
e volta para casa. Hoje a empresa tem a chamada missão, visão, valores, né? Então ela tem uma cultura própria, pode ser através do dono, dos seus acionistas, então ela cria uma cultura, uma filosofia própria. Então hoje as empresas não é simplesmente ali, contrato melhor, por exemplo, técnico, não, você tem que ver, por exemplo, numa conversa, numa entrevista, se os pensamentos, as ideias, os ideais daquele candidato se alinham, por exemplo, com a cultura daquela empresa, é o chamado ali, o match entre, né, a cultura da empresa com a cultura do próprio, né, provável, né, o futuro colaborador aí, né, que é a chamada cultura, né. Então, isso faz parte da cultura organizacional atual, né. E com isso, né, pessoal, a gente vai lá passando para a parte da liderança, né? E também uma coisa que mudou, o perfil da liderança, né? O papel do chefe, né? Fala que o chefe se teme, o líder a gente quer seguir, né? Então, todos os colaboradores precisam gerenciar processos e recursos e também gerir pessoas, né? Pois elas são os principais responsáveis pelo sucesso profissional. Falei, né? No prédio ali, o equipamento é frio, não faz nada. Sem as pessoas, né, a empresa não vai para frente. Bom, então, pessoal, o líder vai influenciar e orientar a equipe na direção de um resultado de sucesso, né? Então, para alcançar aquela meta, aquele objetivo de sucesso, ele precisa coordenar bem sua equipe, né? Direcionar, orientar bem para que todos tenham o mesmo objetivo em comum que ele prova ali, né? Então, o líder ele tem que ter uma confiança em si, né? Claro, ele tem que ter uma certa autoconfiança, não é nem um nível de soberba, né? Para poder transmitir confiança aos demais. Se você não tem confiança em si ali, você perde, de certa forma, aí, credibilidade, né? E além disso, né, ter objetivos claros, onde eu quero chegar, né? Tanto em curto, médio e longo prazo. E para isso eu tenho que ter uma boa capacidade de comunicação, né? Então, o Chavenato, em 2005, ele classifica os três tipos de liderança, né? É o chamado líder autocrático ou centralizador, né? Então, ele cumpre suas responsabilidades com rigor, direcionando, supervisionando seus liderados de perto. Então, ele determina o que fazer e como fazer. A gente tem o líder democrático, que toma a maioria das decisões, mas promove certa independência da equipe. Então, ele estimula a autoconfiança na resolução de problemas, ofertando total apoio. E o líder lideral, ele confia na capacidade de resolução de problemas da equipe e suas intervenções quando necessário, né? Uma espécie de uma liderança um pouco mais horizontalizada. Aí a gente pode pensar, bom, mas um é melhor do que o outro? Bom, esse tipo de aplicação da liderança depende muito da cultura da empresa, né, da política da empresa. Então, vai ter determinado tipo de empresa que vai exigir uma liderança um pouco mais autocrática, centralizadora. Outras vão exigir um líder mais liberal. Então, vai depender muito da circunstância, né? Então, de qual tipo de liderança a gente vai aplicar ali. Ou vai ter que fazer uma espécie de híbrido, ficar oscilando, hora para uma liderança mais democrática, hora para uma liderança mais liberal. Então, não tem falar assim, qual que é o mais certo, o mais errado, um é melhor, outro. Não, cada um ali tem suas vantagens e desvantagens. Talvez uma liderança mais centralizada pode favorecer, por exemplo, tomada de decisões mais rápidas, porém vai ter um problema que nem todos vão ser consultados, isso vai ter problema, então talvez vai ter que passar por uma coisa liberal, só que liberal pode ser todos participam, porém uma tomada de decisão pode ser um pouco mais lenta, então depende de vários fatores aí, né? Bom, então, pessoal, né, faz parte da liderança buscar provocar essa mudança no liderado, né? Também aquela famosa chacoalhada, né? Famoso a pessoa não ficar na sua zona de conforto, instigar mesmo, ele está sempre melhorando. Isso pode ser feito através de feedbacks e é, de outras formas aí, né? Para refletir sobre uma determinada situação. Porém, pode ser que
ocorra algo inverso, né? Quando o colaborador aponta seus descontentamentos com a empresa e seu líder. Então, o que fazer? Vai demitir? Não, necessariamente essa não é a solução, né? Então, a principal competência do líder é o quê? Gerenciar a equipe. Então, precisa analisar as críticas ou sugestões com colaboradores, né? Ponderar, antes de qualquer intervenção, os benefícios que podem vir com a mudança sugerida. Então, depois, fazer aquele plano de ação para as ações a serem adotadas para o atendimento dessas críticas ou sugestões. E também analisar a viabilidade. Pode ser que sejam sugestões ou críticas extremamente absurdas, que não vai ter nenhum cabimento, nenhum sentido, né? Nem para a própria liderança, nem para o próprio liderado, né? Então, todas as ações de uma equipe, sejam elas propostas pelo líder ou pelo liderado, sejam elas executadas ou não, têm que ser tratadas com muito cuidado, né? Tá lidando com pessoas, pode impactar isso na vida delas, na vida, pode até afetá-las do ponto de vista pessoal também. Então, se tomar um certo cuidado aí, né? É o chamado aí no feedback, né? Bom, o feedback, né, pessoal, é o retorno, né, para a equipe, pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, positivo é justamente aquele para reforçar o comportamento ou desempenho adequado às expectativas da organização, né? Então, você percebeu, por exemplo, que aquele técnico de refrigeração está preocupado com a diminuição dos custos do processo, né? Ele está tentando fazer ali medidas para melhorar, otimizar custos, né? Diminuir o tanto quanto possível. Então, você percebe isso, né, reforça positivamente e até pode usar essa ideia e aplicar para uma equipe, né, para toda a organização, né. Já o negativo, né, pessoal, é para corrigir, né, nem para falar que a pessoa faz errado, é o chamado ponto de melhoria, né. Então, por exemplo, um técnico que tem problema de relacionamento com colegas ou que não tem aquele manejo com o cliente, trata ele com rispidez, mas não porque ele quer ou ele faz questão, pode ser também uma pessoa tem um baixo nível ali de escolaridade, também não tem muito manejo, mas pode ser um técnico extremamente competente. Aí você pode ir melhorando isso com as suas soft skills, né? Principalmente, né? Trato com as pessoas, comunicação. Então você pode melhorar isso, né? Pode estimulá-lo, né? A fazer melhor ou fornecer alguns cursos, algumas formas para ele poder melhorar isso aí, né? E mostrar, né, o prejuízo que pode ocorrer não só para a organização, mas para ele mesmo, né? Seu próprio dia a dia, no lidar, por exemplo, com familiares, né? Pessoas próximas. Bom, pessoal, então o feedback ele tem algumas etapas a serem organizadas, né? Então, primeiro é o planejamento. Nessa etapa, a gente definir o que é realmente importante, né? A gente não sermos prolixos, né? Na hora de passar esse feedback. Pensar nos aspectos positivos e negativos que retratem uma opinião verdadeira. Segundo, criar um ambiente, né? Então, escolher um ambiente adequado, reservado e neutro, né? Que faça o colaborador se sentir seguro, né? Então, nunca fazer isso no meio de outros colegas, né? Ou num ambiente não muito favorável, né? Então, priorizar uma conversa sem interrupção que contribua para que a conversa se inicie e transcorra com a menor tensão possível. Terceira etapa, definir regras, né? Então, cada um tem que ter um momento para falar sem que o outro interrompa, né? Então, quem propor o feedback deve deixar o outro escolher ser o primeiro ou o último a falar, porque isso é importante, principalmente para ter a linha de raciocínio ali mais intacta possível, né? Porque ficar interrompendo, hora um falar, retrucar, a conversa não fica nem um pouco produtiva, né? Então, vai ter um momento de um expor, o outro ter a réplica, tréplica, enfim, como se fosse uma espécie de um debate, só claro que é um feedback, né? Um passa, né? Pode concordar ou discordar dos pontos aí expostos. Então, etapa 4 é hora de ouvir, né? Então, aqui é realmente ter a maturidade, né? Então, quando tudo fala, você escuta, principalmente a escuta ativa, né? Claro, saber o que o outro está falando, anotar aquilo que for pertinente para auxiliar também na elaboração de resposta. Então, sempre um tom cordial e amistoso e
fim, né, a última etapa, finalizar o feedback. Então, quando ambos tiverem explanado seu ponto de vista e argumentação, é importante que cada um faça as considerações finais e destaque os pontos principais do feedback, né? Então, o tempo de duração tem que ser muito longo, no máximo aí 1 hora, né? Bom, pessoal, outro problema também bem pertinente é, em uma organização são a gestão de conflitos, né? Então, isso, para quem é o líder, é bem difícil, né? Lidar com essa gestão de conflitos. Então, imagine então você como gestor de uma equipe que vai instalar um equipamento de refrigeração e climatização, né? Então, ao chegar no local, você e sua equipe depara com um cenário nada comum, né? Ou seja, você solicita que os membros se manifestem com sugestões para execução do trabalho. Então, o colaborador pode sugerir uma coisa, o outro sugerir outra, aí começa a ser ideias divergentes, ou seja, as ideias não vão mostrar um denominador comum e pode instalar, então, uma situação conflituosa. O papel, então, do líder nesse momento é o quê? Resolver de tal modo que não se comprometa o desempenho da equipe. Então, pessoal, é necessário a gente ouvir os argumentos de cada um, identificar a origem do problema e conjuntamente definir a solução mais adequada. Então, não basta apenas optar por uma outra alternativa, mas deixar claro quais as ações que o levaram a escolher uma só, né? Ou seja, não quer dizer que uma ideia escolhida vai ser em detrimento da outra, que um é pior do que o outro. Deixar claro isso, né? Então, pode escolher no momento essa ideia, mas pode a outra ser adotada ou depois fazer uma, né, melhor forma aí de se fazer gerir um conflito aí, né? Principalmente conflito de ideias. Claro, pessoal, a gente não pode levar a gestão de conflito como algo que vai ser sempre danoso e ruim para a equipe. Pelo contrário, pode ser que as ideias antagônicas no primeiro momento podem ser extremamente conflituosas, mas no momento que elas forem trabalhadas, pode ser que elas, né, no primeiro momento elas podem divergir, mas no momento você pode enxergar uma convergência e até enxergar ali uma melhoria de processo, né? Por que não pegar o melhor dos dois mundos, juntar ali, a gente consegue melhorar um procedimento, um processo, né? Isso é importante. Então, isso vai para o crescimento da empresa, para o líder e para os liderados, né? Para a empresa, então, como um todo, né? Então, tendo esse problema resolvido, pessoal, é, isso, isso, né, dá aquela capacidade, né? Capacita, então, o líder, né, para resolver os problemas e lidar com essas convergências, né? Divergências de opiniões. E com isso, né, pessoal, um líder tem que propiciar, então, um ambiente favorável e disseminar discussões de ideias, respeitando a opinião alheia, com uma comunicação direta, clara e objetiva. Bom, outra coisa também que é um papel do liderado, né, até uma forma também dele não ser tão centralizador quanto necessita, é fazer a chamada delegação de tarefas ou de responsabilidades, né? Isso ajuda, pessoal, principalmente do ponto de vista de sobrecarga de tarefas, né? O gargalo que pode concentrar isso para uma pessoa só, como também dá senso de responsabilidade para os liderados, né? Isso ajuda demais, né? A pessoa pode se sentir, então, mais responsável, mais importante dentro da empresa, né? No momento que ela fica assim, eu tenho poder de voto, não consigo decidir nada, a pessoa começa a ficar um pouco mais desmotivada. Então, no momento que ela se atribui papéis ali, então, uma espécie de auxílio de liderança pode ser positivo para os colaboradores, pode ser positivo aí para o bom andamento do ambiente corporativo. Então, nesse processo de delegação de tarefas também, pessoal, pode ser um momento em que o líder pode observar ali também prováveis potenciais, né? Então, novos talentos até para exercer futuros papéis de liderança, né? Ou ver algum potencial que antes não se conseguia enxergar naquele colaborador, que agora você
delegando certas tarefas, pode ver, ó, agora ele tem potencial para fazer isso também, né, para fazer tal coisa. Então, isso mostra confiança para a equipe e estreita as relações, né? Então, isso melhora a questão de valorização e motivação, né? Então, como diz a equipe, então, como todo, cresce, né? Então, todos aí crescem juntos no final. Bom, pessoal, então, quando fala também em coordenação de equipes, pode também levar a mesma ideia de liderança. Bom, mas liderar e coordenar é a mesma coisa? Não, necessariamente, tem diferenças, né? Então, por exemplo, coordenar pessoas não só motiva a se engajar, então, coordenar também é não só lidar com as pessoas, mas, por exemplo, levá-las também para suas respectivas funções e controlar os resultados obtidos, né? E, além disso, promove a autonomia dos membros, ou seja, é um pouco mais além da simples liderança, né? Atribuição de tarefas, algo desse sentido. Então, por exemplo, imagine a instalação de um aparelho a ser realizado por você e seus colegas de trabalho. Cada um de vocês tem funções específicas. Então, por exemplo, na primeira situação, você pergunta ao seu coordenador a forma de realização de cada atividade dessa instalação. Ou seja, geralmente, pessoal, por exemplo, equipe de ar-condicionado aí, seja residencial ou COIF, geralmente são dois, né? Vai em dupla, geralmente o auxiliar de mecânica e o mecânico. Então a gente sabe que o auxiliar tem suas tarefas ali próprias, e o mecânico, né, ele é uma espécie de um liderado ali daquela equipe. Claro, se o sistema é grande, é maior, então você vai levar mais pessoas, ou seja, pode ser mais um mecânico com dois auxiliares, ou dois mecânicos com dois auxiliares, ou três auxiliares, vai depender do tamanho da tarefa. Então, o coordenador ele vai lidar com os recursos, tanto humanos e materiais, né? Logística, enfim. Bom, e você pode definir também qual a melhor forma de realização e apenas ao final ter a conferência daquilo que realizou. Então, pessoal, um profissional comprometido, você não precisa ficar supervisionando ele, não precisa monitorar ele tudo que ele realiza. Então, isso é uma relação que se constrói aos poucos, né? Relação de confiança. Então, um funcionário recém-contratado, né? Claro, por ele não saber dos processos, não ter noção do que se fazer direito, ele, né, vai ter que ficar mais próximo ali, ser mais auxiliado, ter mais atenção, né? E aos poucos, né, à medida que ele vai ganhando a confiança e tendo mais autonomia, ele vai receber o mesmo grau de confiança dos seus colegas mais antigos, né? Então, o desafio dos coordenadores de equipe, pessoal, é definir as prioridades, né, em função da grande demanda de trabalho, né? Então, com isso, eu tenho que ter também uma noção, né, de escalonamento de tarefas, né? Quais as tarefas, qual a sequência, né? Quais devem ser realizadas primeiro. Claro, isso vai depender da urgência, né? Qual que é a prioridade, qual que é mais urgente, qual que é menos urgente. Então, né, a gente sabe que a expertise do coordenador, né? A gente sabe que ele é uma pessoa que tem já uma vasta experiência, então ele já sabe ali, né? Qual que é mais urgente, qual que é menos urgente, o que que pode ser priorizado, o que não pode ser priorizado, né? Então, com isso, eu estabeleço uma ordem e organizo uma rotina. Então, fica mais fácil, por exemplo, de
decidir o que que é, qual que é o cliente ali mais importante, o que que é mais crítico, né? Então, qual a melhor equipe a se deslocar, logística de equipe, né, de funcionários, de equipamentos, enfim, tudo isso envolvendo a equipe. Bom, então, pessoal, além da coordenação, a gente precisa também do desenvolvimento das equipes de trabalho, né? Então, para obter os resultados almejados de uma organização, vai depender do desempenho dos membros, né? Então, é igual um time de futebol. Então, se fala que um perde, todos perdem. Se um ganha, se o time, não isso, o time ganha, todos ganham, não é só um, né? Não é responsável a um. Então, a equipe como um todo, né? Então, atualmente a velocidade das mudanças, né, tanto do ponto de vista tecnológico, processo, pessoas, informações, vai demandar então profissionais que tenham essas habilidades, né, para obter o máximo de resultados por meio de informações que acessam o líder no dia a dia. Bom, então, pessoal, vai ter equipes e os grupos de trabalho. Então, nos grupos, cada indivíduo vai trabalhar para atingir seu objetivo individual, ou seja, a gente vai ter as metas individuais e também a gente vai ter as metas coletivas, claro, né? Não são isoladas, né? Elas, de certa forma, têm correlação, né? Então, atinge as metas individuais, das metas individuais a gente chega nas coletivas ali, né? Então, é, como por exemplo a competição, por exemplo, entre diferentes filiais, né? Então a gente tem uma matriz, a filial, por exemplo, né? A matriz, por exemplo, estabelece uma competição entre as filiais, né? Então cada filial ali vai ter sua equipe, vai ter suas metas. Então no final, por exemplo, a matriz tal, né? Se destacou, bom, ela ganha uma premiação no final, né? Aí tem isso é justamente para poder, né, desenvolver essas equipes de trabalho, né? Bom, outra coisa também, né, pessoal, pertinente do ser humano, né, é a motivação, né? Então, como motivar a pessoa, né? Como fazer ela sempre estar motivada, né? Então, a gente sabe que a pessoa, né, pessoal, a gente, né, nós como seres humanos, não estamos sempre motivados, uma hora a gente vai estar mais para baixo, mais desanimado, mas a gente sempre tem que ter aquela, né, cada dia que passa ali tem uma espécie de motivação, né? Então, o líder tem, de certa forma, manter engajamento de equipe, né, dos seus liderados. Ele mesmo tem que estar engajado, ele mesmo tem que estar motivado, né? Então, se o próprio líder, né, não conseguir repassar a importância da conclusão dessa tarefa, ele vai passar esse desânimo para toda a sua equipe. Então, isso vai contagiar. Então, o próprio líder tem que estar motivado ali por si só para poder contagiar, né? Essa liderança, a liderança ela trabalha muito nessa parte de contágio, então ela precisa contagiar, principalmente positivamente, né? É o famoso não deixar a peteca cair, né? Então, manter a motivação aí, o pique. Bom, então, pessoal, tem duas vertentes referentes aos liderados: os fiéis, os fidelizados, os mercenários, né? Então, os liderados fiéis, eles prestam atenção à mensagem que o líder transmite e colaboram naturalmente. E a liderança carismática está associada a esse tipo de trabalho. Já os mercenários, né, eles vêm através do líder a oportunidade de obtenção de recompensas psicológicas ou materiais, né, obedecendo a um tipo de contrato psicológico do tipo calculista. Realmente, o líder com características transacionais acaba definindo esse tipo de liderado. Isso aqui, geralmente, né, pessoal, eu falo que não tem nenhum um extremo nem o outro. Eu acho que é um meio termo, né? Você pode fidelizar ali os liderados, né, através da motivação, né, do discurso, né, e ao mesmo tempo tendo incentivos, né, principalmente incentivos financeiros, né, então através de bônus, né, bônus por atingir metas, PPLs, né, enfim, comissões. Então, tem várias formas de você conseguir estimular, além da própria parte do discurso de motivação, né? Então, uma coisa pode estar associada à outra aí, né?
Bom, então, pessoal, o Chavenato também, ele falou que a motivação vai concentrar nas necessidades internas de cada indivíduo, né? Então, são as motivações básicas de origem de segurança social, de autoestima e de autorrealização, né? Então, sendo a base, né, sendo a própria base das suas motivações básicas, né? Pode ser até de origem familiar, a questão de segurança, principalmente de estabilidade, a social, né, que é permeada por amigos e colegas de trabalho, da autoestima, né, que é aí próprio, e de autorrealização, de motivação mesmo, de atingir objetivos de crescimento na vida, né. Bom, e dentro da organização, pessoal, a gente também tem que ter a chamada avaliação de desempenho, né? Ele é uma premissa para chegar no feedback, né? Você pode utilizar da avaliação de desempenho para poder fornecer os devidos feedbacks, né? Então, isso contribui para a melhoria do processo da organização, para, né, sempre ter o chamado, na aplicação do ciclo PDCA, né, de melhoria contínua, e para sempre estar melhorando a performance da equipe, né? Então, ela pode ter um técnico operacional, onde o foco dessa avaliação é o indivíduo. Então, ela pode ser feita com avaliação do gestor aos subordinados e com autoavaliação feita pelo próprio indivíduo, onde a gente vai ter comparação entre as pessoas. E o desenvolvimento da aprendizagem, o foco da avaliação é o grupo, né? Então, busca desenvolver as pessoas, né? Ou seja, você pode ver na necessidade coletiva que, por exemplo, numa equipe de vendas, a equipe de vendedores lá, como todo, necessita, por exemplo, de técnicas de venda, de persuasão, ou seja, precisa de melhorar ali a dinâmica de venda para melhorar, né? Então, enquanto equipe, melhorar ali a questão de volume de vendas, por exemplo, né? Bom, e também, né, pessoal, pessoas, né, claro, a gente precisa de comunicação, né? Então, esse processo de comunicação é primordial para tudo que se deseja fazer. Comunicar, né, pessoal, a gente sabe que é intrínseco do ser humano. E para estabelecer essa relação é necessário entender, né, ter uma comunicação assertiva. Como eu falei, não precisa ser nada rebuscado, nenhuma coisa fora do normal. Seja uma coisa clara, simples, objetiva, né? Isso é primordial. Então, isso para evitar principalmente isso aqui, ó, o chamado ruído, que gera muitos problemas dentro de organização devido aqui ao ruído. Por quê? A mensagem não é clara, pode ser feito de uma forma errada, não foi feito diretamente, pode ter sido feito indiretamente, aí fala de um para outro para chegar no final, porque você não fala diretamente, né? Ao se falar também, seja claro, né? Seja conciso, seja objetivo. Bom, ok, pessoal. Então, vou finalizar aqui por hoje. Na próxima aula aí, eu termino com vocês aí os próximos itens aí. Então é isso aí, pessoal. Se tiverem então alguma dúvida, questionamento, me procure. Estou aqui para ajudar vocês. Desejar a todos então uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima.